Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Mais uma quinta-feira que nós estamos nos reunindo aqui através deste canal tão abençoado. Uma tecnologia que está abençoando, não é? Quando bem usada e para a glória de Deus. A abertura desse canal foi devido às quintas-feiras, nós não está podendo nos reunir, e então eu mando a mensagem através do YouTube e por isso peço aos amados amigos e irmãos que se inscrevam no nosso canal, que acione também a sineta de notificação, né? E também dê seu like. Com muito prazer, eu oro a Deus pedindo sempre uma mensagem para trazer aos irmãos e me alegra o coração também receber, né, da parte dos irmãos, né, um like na questão de saber como a mensagem está chegando a cada um de vocês. Quero falar hoje a respeito de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Essa palavra é uma palavra que realmente é muito atual. E diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Então Deus está fazendo duas promessas, que do céu Ele vai, não é, perdoar os nossos pecados e também sarar a nossa terra. Nós sabemos, amados amigos e irmãos, que muitas consequências de doenças, sejam físicas ou psicossomáticas, elas vêm do pecado, de uma mente sem paz e muito angustiada. Sabemos também que a nossa nação é um organismo vivo, né? Ela respira, né? O nosso idioma, os nossos costumes, os nossos valores, não é? E por isso ela também peca. E nós precisamos, né, ter consciência disso e buscarmos não só por nós, como pela nossa nação também. Quantos estão passando por muita dificuldade? E quero lembrá-los que não deve orar só por si, mas pela nação, por todos, né, que também sofre, né, que passa por essas privações, para que Deus possa, né, movendo o céu, manifestar na terra e nós recebermos as bênçãos. Nós vivemos um tempo de grave crise e problemas, não é? De ordem, né, moral em todo o mundo. Isso tem abalado o mundo, né? Está havendo crise de valores, de princípios morais que deterioram o caráter das pessoas. Vivemos, né, toda sorte de corrupção, abusos de poder. Temos visto isso muito retratado nos noticiários, né? Jogos de influência, criminalidade e tantos outros prejuízos sociais. O povo sofre as consequências de um problema que não é só do governo, mas de toda uma nação que está precisando muito de Cristo Jesus. Amém? Então é tempo, aleluias, do povo de Deus se levantar em clamor e arrependimento pelos seus pelos pecados da nação brasileira, com oração humilde e perseverante, se afastando de todo o mal, né? Para que o Senhor intervenha com graça e misericórdia a favor de cada um de nós e também do nosso país. Aleluia, glória a Deus. Nós devemos, quem já não o faz, mas quem já faz, muito bem, persevere. Mas quem não faz, comece hoje mesmo a interceder pela nossa nação, pelo nosso país. Há uma palavra que diz que devemos orar para a terra a qual nós fomos desterrados, né? Fomos enviados, implantados, porque ela tendo paz, teremos paz. Veja como é necessário nós orarmos, não é?
Então, devemos orar confessando ao Senhor os nossos pecados individuais e também os pecados da nação, pedindo ao Senhor que nos perdoe a nós e a nossa nação e nos purifique. Amém? Glória a Deus. Nós vemos um exemplo muito importante na Bíblia, né? Nós vemos em Neemias, né, que o povo de Deus, após Neemias restaurar os muros de Jerusalém, né, e isso ele fez em 52 dias. Mas, irmãos, eu já estive em Israel e vi aqueles muros e vou dizer, uma pequena casa não faria em menos de 2 meses, né? Que é demais aqueles muros, né? Coisa surpreendente. E tanto os moradores de Jerusalém quanto os inimigos que perseguiam e queriam parar aquela tão grande obra, tiveram que reconhecer que foi uma intervenção, não é? Divina, que foi através do poder de Deus que aquilo aconteceu. Amém? Então veja, nós temos que ver, amados, que a verdadeira testemunha, né, de Deus é Israel. Então Deus escolheu esse povo para que nós, os gentios, para que toda a terra, não é, pudesse saber quais são as consequências da obediência e também quais são as consequências também da desobediência, né? De um coração incircunciso, de um coração que não quer se aquebrantar perante Deus. Então Deus deixa isso bem claro na vida do povo de Israel, tá bem? Isso é muito importante a ser observado. Deus trabalhou e trabalha com Israel, né, para mostrar o resultado da obediência e da rebeldia do povo. Isso tem que ser observado. Israel é um povo abençoado, um povo escolhido, é um povo amado por Deus, mas mesmo assim eles tinham uma natureza dura e rebelde. Quantos que nós sabemos que têm natureza dura e rebelde? Eles eram duros e rebeldes como nação, e isso pesou muito, porque como nação eles também foram disciplinados. Então veja, né? Nós vemos que Israel, né, teve uma história de escravidão e exploração no seu próprio país, na sua própria terra. Eles se levantavam contra Deus, ou bem, dizendo, eles se esqueciam do poder e da graça de Deus, e aí povos vinham, né? E fazia aquele povo realmente reconhecer a necessidade de clamar ao Senhor. E quando eles clamavam, Deus sempre, nunca os abandonou, levantava juízes, levantavam homens, profetas e davam um refrigério àquele povo. Mas eles iam vivendo muito bem durante um tempo e logo se esqueciam desta lição e novamente transgrediam e novamente sofriam, até que chegou ao ponto, né, em que, né, aquele povo, ele foi um povo que foi totalmente espalhado pelo mundo e viveram 2000 anos sem nação. E nós sabemos que recentemente, né, Israel retoma, né, a sua condição de nação apenas há 72 anos atrás, né? Então, Israel, para retomar, né, a sua posição como nação, porque já havia a profecia de que Israel ia se juntar do dia para a noite e se formar uma nação. Em 72 anos, aquele povo está lá, bem estabelecido, com prédios, com bastante evolução e também com muita arqueologia, com muitas ruínas, lembrando aquele povo e todos que lá vão visitar, não é? A história, que a história foi real. E ali a gente vai vendo, né, o que é registrado na Bíblia.
Então, veja, Israel se tornou uma nação muito recentemente, mas ainda vive em contínuo cerco, em contínua ameaça pelos povos que estão ao seu redor. Israel é um povo escolhido, é um povo provado. É um povo que testemunha o poder de Deus e a graça. Nós vemos que em todas as guerras em que Israel, na antiguidade e na atualidade, estando na presença de Deus, eles nunca perdem. Eles não perdem. Eles estavam recém-chegados lá no território, voltaram para a sua terra e houve um grande levante e eles praticamente, sem exército, sem muitas armas e tudo, houve uma grande guerra. Atualmente, nesses 72 anos, não é? E eles venceram, não é? E isso é muito maravilhoso, porque aquele que está com Deus vence. Lembre-se disso. Muitos se levantam, mas é para depois deixar o testemunho de que Deus foi com aquele que confiou nele. Amém? Isso aplica a nós também. Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Então, esse fato nos alerta de que nós, venhamos a clamar, confessar os nossos erros, os erros da nossa nação, para que encontremos a misericórdia de Deus e Ele nos livra e voltemos a viver em liberdade e prosperidade. Muita gente, quando tinha liberdade de ir e vir, tinha o seu trabalho, tinha o seu ganha-pão, ainda não estava satisfeito. Não estou dizendo, amados irmãos e amigos, que devemos ficar satisfeitos, não querer evoluir. Mas veja como que as coisas, às vezes, nos mostram, que éramos felizes e não sabíamos, Mas estamos sabendo, não é mesmo? Então devemos orar e interceder pelo líder e governante, o presidente, constituído por um processo legítimo e legal. Nós não devemos, como crentes, como pessoas de Deus, viver partidarismo. Sabemos que todos nós temos inclinações, naturalmente, não é? Mas nós temos que orar pelo país, pela nação, pelo povo, e não ficar se perdendo em coisas que não glorificará o nome do Senhor e trará prejuízo para muitos, não é? Então veja, para que esse homem, esse presidente eleito, ele não venha a ser representante apenas de uma fração do povo, mas sim do povo na totalidade. Nós não nos dizemos, pessoas democráticas, pois nós sabemos que aquele que vence com a maioria, então ele é líder, ele deve ser respeitado, Porque também temos que lembrar como crentes, amados irmãos, como crentes, que toda autoridade, de governo, de um país foi instituído por Deus. Está em Romanos, capítulo 13, versículo 1. E nós vemos que muitas vezes é para a justiça e muitas vezes é para botar as coisas no prumo. Nós vemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: antes de tudo, recomendo que façais súplicas e orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Ouviram? Por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda a piedade e dignidade. Amados, não tem como viver se levantando contra, a direção do país. Não tem como. Ele foi instituído, ele está lá e precisa do nosso apoio como povo de Deus em oração. Aleluia, glória a Deus. Então veja, nesses dias de valores invertidos, é obrigação nossa,
nós, os servos de Deus, buscar a orientação da Bíblia para ser um povo de Deus, né, mais semelhante a Cristo, que não se corrompe e nem negocia os seus valores. Amém? Nós temos que pender pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que a palavra diz. Amém? Então veja, a união traz a força. Nós, os brasileiros, nós, os de Brasília, nós, os do Brasil, não é? Temos que assumir o compromisso de orar constantemente pela nossa nação, pelo bem do povo, porque como está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 25, parte B, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amados, esse cabo de força, não é? Está trazendo prejuízo e não vai subsistir. Mas nós, como povo de Deus, devemos orar pela tranquilidade e paz do nosso país. Amém? Glória a Deus, que Deus seja louvado. Então, há um ditado popular, não é? Que diz assim: atirou no próprio dedão do pé. Atirou no próprio dedão do pé. É quando um indivíduo age por ideologia, interesses pessoais, esquecendo-se da nação, dos interesses maiores do povo e se levanta contra, né? E se faz pressão e para que haja uma desestabilização. Amados, isso não vai levar a nada, essa desestabilização. A consequência será funesta. O reflexo dessa insensatez, dessa insanidade, né, será uma vida precária. Será uma vida precária. E um legado, um futuro, né, sem esperança para nossos filhos e filhas. Será um caos, uma terra árida, né, que poderia dar muitos frutos, no entanto, ficou estéril, por atitudes exclusivamente egoístas e sem visão de um bem maior. Nós temos que ter uma visão de um bem maior para o povo e para a nação. Deus, aleluia, nos livre. Nos livre e nos guarde dessa escolha e dessa atitude, né? Desse plantio, porque tudo que o homem plantar, ele colherá. Tudo que ele plantar, ele colherá. E Deus quer nos dar uma colheita de bênção, mas só receberemos se obedecermos os seus princípios. E um desses princípios, né, é que nós oremos pela nação, pelo líder, né, constituído por Deus. Amém? Isso é muito importante. Vamos orar. Aleluia. Pai querido, nosso país passa por tempos difíceis, mas nós confiamos no Senhor. E que nós, nesta confiança, te pedimos que transforme essa situação. Perdoe as falhas do nosso povo como nação e de nós mesmos como indivíduos. Pois temos pecados e errados, muitas vezes não seguindo as orientações da Tua palavra e não agindo de conforme a sua orientação. Que nós, os Teus filhos, possamos fazer a diferença com os valores de Cristo em nós e que possamos, né, perseverar em oração pelo nosso povo, pela nossa nação, por todos aqueles que estão ao nosso lado. Pai, eu oro para o amigo, amiga que está nos ouvindo.
que não pense que essa mensagem é por conta de um presidente. Não, é por conta da sua palavra. É por conta de querer o melhor para a nossa nação. É por conta de buscar o consenso, não é? Através da sabedoria que vem do alto, de Cristo Jesus, que está expressa na Bíblia, na palavra de Deus. Pai, nós oramos e nós te pedimos, ó Deus, aleluias, que o Senhor vá de encontro aos irmãos e irmãs que por esta, situação de reclusão possa até ter perdido seu emprego, ter tido uma grande baixa nos seus negócios, que o Senhor possa dar uma visão criativa para cada um deles, para que eles possam investir nos dons que o Senhor deu a cada um deles e eles recomeçarem e fazer desta situação tão difícil um degrau de crescimento e prosperidade. Oro também pela saúde, pela paz do lar, pela paz individual, que a paz que transcende todo entendimento possa alcançar cada um, como pessoa e como indivíduo, para que possam realmente ter a tranquilidade de encontrar em Ti, Senhor, a visão, a revelação necessária para as suas necessidades. É em nome de Jesus que oro, é em nome de Jesus que entrego todo este povo em Tua mão, confiada que está nas melhores mãos possíveis, nas mãos de Deus. Vamos receber a bênção, amados irmãos. Estenda a mão para receber daquele que pode dar. A bênção está em Números capítulo 6, versículo de 24 a 26, que diz: O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém? O povo que está, ouvindo essa mensagem, orando comigo, diga amém. Assim seja. Me despeço de todos na gloriosa paz do Senhor Jesus, esperando encontrar todos os amados irmãos com saúde, vitalidade, na próxima quinta-feira. Quem sabe? Até pessoalmente. Deus é que sabe. Vamos continuar orando, porque Deus é fiel. Agradeço a todos a estada comigo nesse instante. Que todos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém?